Fala pessoal, beleza? Bom galera, nesse vídeo hoje vamos fazer o comparativo entre o F4 GT, o F5 Pro e o S22 Ultra. São os três aparelhos que eu tenho aqui em casa. Então a gente fez um vídeo falando, né, da pontuação, que o pessoal podia perguntar e eu ia responder no outro vídeo. Então o pessoal, alguns não entenderam, outros entenderam, e vou responder esses que entenderam, né? Mas agradeço a todos que comentaram naquele vídeo. E vamos pontuar aí: quem levou a melhor leva 3 pontos, quem ficou em segundo 2 pontos, e quem perdeu leva 1 ponto, para não ficar sem nada, e quem empatar também leva 1 ponto, ou seja, se dois empatar, 1 ponto para cada um, tá? Eu enumerei aí alguns pontos cruciais entre eles, né, reclamações e também elogios entre os três aparelhos. E vamos começar aqui com a pergunta do Gustavinho, que perguntou qual tem a bateria melhor, tá? O Gustavinho perguntou isso para mim no meu vídeo. O último vídeo que eu fiz, eu pergunto sobre esse aparelho. O F5 Pro tem 5060 e ficou aí com 3 pontos, justamente. Ele conseguiu aí de 30 a 40 minutos acima, mesmo aí o S22 Ultra tendo 5.000 mAh de bateria. Ele tem pouquinha diferença do F5 Pro, mas ele conseguiu mais tempo de tela e também de jogos nos testes que eu fiz, tá? E o F4 GT com 4700 também teve o similar, né? Lógico que eu tenho um tempo de uso maior, mas tem uns tempos similar do que o S22 Ultra. Dá 3 pontos para o F5 Pro e 1 ponto para o F4 GT e o S22 Ultra, tá bom? O próximo item que a gente vai falar é sobre a tela, né? A tela que a gente tem que falar aí, os dois têm tela 2K, tanto o S22 Ultra quanto o F5 Pro. Já o F4 GT tem tela Full HD. Só por isso a gente já podia dar o ponto aí para os dois, né? Empatados nos primeiros lugares, e o F4 GT ficar em terceiro, mas a gente tem que tirar o desempate aí entre os dois. E o S22 Ultra tem Gorilla Glass Victus Plus, que é uma proteção melhor da tela, e também ele tem a tela OLED Super AMOLED Dynamic AMOLED 2X, uma tela superior aí ao F5 Pro. Então, ponto aí para o S22 Ultra com 3 pontos, 2 para o F5 Pro e 1 para o F4 GT, tá? E a outra pergunta que a gente foi falado sobre o processador, tá? Quem tem o melhor processador? A gente não tem muito o que falar. O Poco F5 Pro tem um 8 Plus Gen 1 que tem um desempenho melhor, os outros dois têm o 8 Gen 1 normal. Então, ponto aí para o F5 Pro, 3 pontos e 1 para cada um dos outros dois aparelhos. E câmeras, né? Vamos falar das câmeras agora, começar por fotos e depois para vídeos. Quem fez a pergunta aí foi o Tridon Gang, eu acho que é esse mesmo que fala. Em questão de câmeras, quem é o melhor para fotos e vídeo? Os dois aí tem 64 megapixels, né, na sua câmera principal traseira, o F5 Pro e o F4 GT, 108 megapixels o S22 Ultra, lógico que megapixel não é tudo, né, esse número acima, e na frontal 16 para o F5 Pro, 20 megapixels para o F4 GT e 40 para o S22 Ultra. Mas no teste, né, pessoal, não tem como, foto com o S22 Ultra, é o foco dele, principalmente o zoom, que é absurdo em comparar com um e o outro, tá? Tanto para foto, para vídeo, mas a gente está focado aqui na foto. 3 pontos então para o S22 Ultra, 2 pontos, né? Que o Poco F5 Pro é melhor que o F4 GT para foto. Nos meus testes ficou com 2 pontos, o F4 GT com 1 ponto. Já indo para vídeo, acompanhando aqui a pergunta do nosso amigo, os dois aí, o F5 Pro e o S22 Ultra gravam em 8K 24 FPS, já o F4 GT grava em 4K 60, né? Apesar disso tudo, os dois gravar na mesma resolução 8K, o S22 Ultra tem essa câmera de zoom que fica de outro nível, galera. Não tem como comparar a resolução das duas câmeras também para foto. E o F5 Pro também é superior em filmagem do F4 GT. Então, 3 pontos aí para o S22 Ultra, 2 para o F5 Pro e 1 ponto para o F4 GT. Também em vídeo repetiu o mesmo ponto, tá? E em jogos, tá? Como é que ficou aí em jogos, em questão de jogos, quem que foi melhor nos 3 aparelhos, quem teve o melhor desempenho? Bastante jogos no F5 Pro, né? Muito jogo no F4 GT e pouco jogo no S22 Ultra. Mas como a gente falou do processador, né? Tem que levar em consideração que o processador do F5 Pro é bem superior ao do F4 GT e também do S22 Ultra. Em desempenho de jogos não teve como, né? O F5 Pro ficou na frente com 3 pontos. E vou dar um empate ali entre o F4 GT e o S22 Ultra, os dois com 1 ponto, tá? Depois vocês podem comentar se vocês concordam ou não. E sobre o aquecimento, o nosso Pedrinho aí do canal também, que ele é membro do canal igual o Gustavinho, perguntou em questão de aquecimento, tá? Você sabe aí
que os dois, que nem eu falei para vocês, tem o 8 Gen 1, que é um processador que esquenta demais, e ele esteve aí quase, é meio complicado, pessoal, tem uns jogos que um esquenta mais, tem outros que o outro esquenta mais, então ficou meio termo, tá? Então vou dar um ponto para o F4 GT, um ponto para o S22 Ultra que empatou, tá? E o F5 Pro vou dar 3 pontos, porque ele foi o que teve uma dissipação de calor melhor e não esquentou tanto em teste de jogos iguais nas mesmas configurações dos outros dois aparelhos. Próximo item aqui é qual deles é melhor para jogar, né? A gente falou qual o desempenho melhor de jogos, mas assim, falando em ergonomia, né? Como é que você mexe com ele ali, como é que é o uso, a usabilidade dele para jogos, né? Então não tem como, né, fugir aqui do F4 GT, que tem seus gatilhos pop-up, são bem melhor, ajuda demais. A pegada do F4 GT já está toda preparada para jogar. O S22 Ultra é muito grande, o F5 Pro também tem um tamanho bom, um peso legal também, mas não chega a igualar ao F4 GT, que para mim, na minha opinião, a usabilidade para jogar ficou o F4 GT em primeiro com 3 pontos, o F5 Pro em segundo com 2 pontos, e o S22 Ultra pelo seu tamanho, o peso, eu achei ele um pouquinho meio estranho para jogar, cansa um pouquinho a mão, ficou aí em terceiro lugar. Um item que a gente vai falar então é sobre construção, que é um item super importante, principalmente para a gente que joga, né? Que é usar o celular ali durante o dia, evitar quedas também, para o celular não é de ferro, né, galera? Ele não vai chegar ali e durar em quedas muito altas, acentuadas. Em construção do aparelho, a gente não tem como negar o design premium do S22 Ultra é bem superior, mas o F4 GT ganha, na minha opinião, numa construção preparada para jogos, uma construção excelente na traseira, tanto na lateral de vidro. O S22 Ultra também tem essa traseira de vidro e lateral de metal, mas na pegada, assim, quando você pega ele assim, vê a construção do aparelho, eu gosto mais do Poco F4 GT, tá? Eu gostei muito mais, então ele vai levar 3 pontos, 2 pontos para o S22 Ultra e 1 ponto aí para o F5 Pro. E na parte de som, galera, som também é uma coisa muito importante, principalmente para quem joga. Eu curti demais o som do F4 GT, todos eles são som duplo, né? São som duplo, não são som estéreos, mas com alto-falante triplo, ou o F4 GT quádruplo, ou também duplo. E para mim, na minha opinião, o S23 Ultra ficou em segundo lugar no som, um teste que eu fiz com o F5 Pro, mas o F4 GT ficou em primeiro, levando 3 pontos também nessa pontuação aí, com som excelente. O preço, né? Nada vale aí se não tiver o preço, galera. E como é que tá o preço dos aparelhos, tá? O F5 Pro teve aí um preço no Brasil, tá? Eu estou falando todos no Brasil, 3.100 hoje, tem link também aí no meu canal, bastante link do produto. O F4 GT 2.800, tem link também no canal aí, já no Brasil. E o S22 Ultra 4.100, tem link também no canal, já no Brasil o aparelho. Estão vendo aí no preço, o Poco F4 GT ainda é a melhor opção, por 2.800. 2 pontos para o F5 Pro, por 3.100. E o S22 Ultra por 4.100, ficando aí com 1 pontinho, tá? E somando todo o ponto aí, quem será que ficou na frente, hein, galera? Quem será? E tivemos um empate aí em terceiro e em segundo lugar. O S22 Ultra conseguiu 19 pontos, o F4 GT também 19 pontos, olha só que interessante essa pontuação nova que a gente teve. Já o F5 Pro ficou na frente, bem disparado aí com 24 pontos, tá? Então 24, 19, 19. Comenta embaixo se você concorda com essa pontuação e você acha que realmente dos três que eu tenho aqui o F5 Pro é melhor. Comenta aí. Tamo junto, pessoal. Um abraço, fica com Deus e valeu!